Salve Maria! Sua pregação já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like no vídeo e compartilhar essa pregação com seus amigos para abençoar o dia deles. Lembrando que o nosso canal é patrocinado pela Loja do Criador, lá você encontra terços maravilhosos para você e também para presentear quem você ama. O link da loja está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe. Antes de nós meditarmos esse evangelho, e quem me conhece um pouquinho sabe, inclusive está escrito no meu livro Corações Curados, para mim esse é um dos pedaços mais lindos de toda a Bíblia. Eu penso que hoje é preciso que a gente faça uma pergunta antes de olhar para o texto. Por que a igreja nos apresenta, nesta sexta-feira, já tríduo de Pentecostes, esse texto do capítulo 21 de São João? Que é intencional esse pulo, você que tem a liturgia diária, e que leu ou participou da missa a semana toda, logo percebe. Domingo nós celebramos a festa da Ascensão do Senhor. E ali Jesus nos dava uma ordem para que pudesse ir pelo mundo inteiro pregar o Evangelho. Ide pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Esses sinais acompanharão aqueles que crerem. Falarão novas línguas, expulsarão os demônios, curarão os doentes. Jesus já tinha dado essa ordem. Cada ano a gente lê, ou Marcos 16, ou Lucas 24, ou Mateus 28. E a primeira leitura, Atos 1, de 1 a 11. Aonde Jesus também nos falava. Porque o livro dos Atos dos Apóstolos, em dois momentos ele contém palavras textuais de Jesus. Em dois momentos ele é evangelho. No capítulo 1 é um desses momentos. Jesus dizia: não se afastem de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos com a força do alto. Historicamente nós sabemos que isso aconteceu 10 dias antes da ressurreição. Tanto que os nossos irmãos luteranos celebram, na quinta-feira da outra semana, a festa da Ascensão, 10 dias antes de Pentecostes. A igreja transferiu isso para o domingo, até porque não se trata de uma questão de dias numérica, mas de contexto, de experiência. Portanto, Jesus, que já tinha enviado os discípulos a pregar o Evangelho, que já tinha dado poderes aos discípulos, de anunciar o Evangelho, de expulsar os demônios, de curar os doentes, de falar novas línguas. Antes de subir ao Pai, Jesus dá uma nova ordem. Não se afastem de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos com a força do alto. Mas que coisa estranha. Então os apóstolos não tinham ainda o Espírito Santo? Quando Jesus falou isso, os apóstolos não tinham o Espírito Santo? Tinham, nós vamos ler no Evangelho de domingo, inclusive. João 20. Quando Jesus ressuscitado chegou, soprou sobre eles dizendo: recebei o Espírito Santo. Aliás, eles já tinham o Espírito Santo até do próprio contato com Jesus. Jesus já tinha ensinado que eles pedissem o Espírito Santo quando ensinou o Pai Nosso, ao menos naquilo que nós lemos no capítulo 11, de 1 a 13 de São Lucas. Eles já tinham o Espírito Santo. Então não parece uma ordem um pouco estranha? Se eles já tinham o Espírito Santo,
que o próprio Cristo havia soprado sobre eles. Por que que eles precisavam ir para Jerusalém e não se afastar de lá até que se cumprisse aquela promessa, aquela profecia que a igreja nos fez recordar na semana passada, quando nós meditamos João capítulos 14, 15 e especialmente 16. Vocês vão receber o Paráclito, eu vou mandar outro Paráclito. Por que que precisava? Se eles já tinham o Espírito Santo, eles já tinham o poder de expulsar demônios, eles já tinham o poder de falar novas línguas, eles já tinham o poder de converter as pessoas, tanto que quando os discípulos, e não só os apóstolos, os discípulos também, o grupo de 72, tanto que quando eles voltam da missão, eles voltam impressionados, e Jesus diz para vocês, não fiquem impressionados com isso aí não, porque os demônios estão obedecendo vocês, porque vocês estão curando os doentes, vocês vão ficar impressionados quando ver o Filho do Homem descendo do céu, no seu poderio máximo, na sua plenitude. Ora, se eles já tinham tudo aquilo que precisavam, afinal de contas, será que a missão salvífica de Jesus foi incompleta? Então por que que Jesus deu aquela ordem e eles obedeceram? Mais do que isso, Maria, a mulher mais plena do Espírito que o planeta Terra conheceu, que a própria Bíblia diz que ela era plena de graça. Ave Maria, cheia. Esse cheio em português é pobre. Porque o termo grego traduzido por cheia aí é um termo dinâmico, do mesmo jeito que pneuma, espírito, é dinâmico. E a dinamicidade do termo grego que nós traduzimos por cheia, e que talvez em português a melhor palavra para se traduzir isso seja de fato a palavra plena, que já vinha do latim, quando você escuta cantar Ave Maria em latim, ou o pessoal mais antigo aí que sabe rezar ainda Ave Maria em latim, lá se usa Ave Maria, gratia plena. Talvez a palavra plena, ela ajude um pouco mais, mas ainda não traduz tudo. Porque qual é a diferença de cheio e de plena? Cheio, por exemplo, um galão, um balaio, pode estar cheinho de pedra, cheinho de espiga de milho, mas ele não está pleno. Você enche um balaio de espiga de milho, e se você debulhar o milho, cabe mais uma lata lá dentro, porque vai entrando nos vãozinhos. Se você moer então e fazer quirera, cabe mais outro tanto. Se você moer, transformar em fubá, ainda vai mais uma lata lá dentro. Então algo pode estar cheio, mas não está pleno. Quando que está pleno? Pleno é quando está completamente cheio, sem nenhum espaço vazio. Mas essa ideia ainda não traduz o sentido do termo grego traduzido por pleno. Porque no grego significa que está pleno, constantemente pleno, sem nunca poder se esvaziar. Vou fazer uma pergunta, preste atenção na resposta. Maria foi concebida sem pecado original, correto? Qual é a outra mulher que também foi concebida sem pecado original? Quem? Não entendi. Qual é a outra mulher que além de Maria foi concebida sem pecado original? Que inclusive, diferentemente de Maria, ela não tinha umbigo. Eva. Maria, vamos falar agora em português. Maria era cheia de graça. E Eva? Eva também era cheia de graça. Ou não? Deus teria feito Eva incompleta? Se Deus a tivesse feito incompleta, então a culpa do pecado não seria de Eva, seria de Deus. Eva tinha, também como Maria, uma graça, ela foi concebida sem pecado original. Outra, Eva tinha um quezinho a mais, que eu lembrei aí
ao falar que ela não tinha umbigo. Eva foi feita diretamente pela mão de Deus, sem nenhuma participação humana. Maria foi feita pela mão de Deus, mas teve a participação de seu pai e de sua mãe. No ponto de vista bíblico, Eva era muito mais cheia de graça do que Maria. Maria era cheia de graça? Eva era cheia de graça? Maria permaneceu plena de graça? E Eva? Essa é a diferença. Por isso que, quando o anjo saúda Maria, qual é o nome próprio que ele lembra antes de falar no nome de Maria? E ave é qual o nome lido de trás para frente? Já observou isso? Quando você fala ave, você está dizendo Eva. O anjo disse ave, porque Maria, ao contrário da Eva, permaneceu plena de graça. A diferença. Eva era cheia de graça. Eva foi concebida sem pecado. Eva era a criatura predileta de Deus, primeira de todas as criaturas. Vocês acham que... Gente, o que a Bíblia conta da alegria de Deus, o dia que ele fez Adão e Eva, mas minha nossa, espetacular. Deus vibrou de alegria, Deus pulou de alegria quando ele fez Eva, que era para ser a mãe de todos os viventes, e ele a fez cheia de graça. Mas ela não permaneceu plena de graça. Porque para permanecer plena de graça, ela teria que ficar o tempo todo debaixo da fonte dessa graça. Você pegue como exemplo esse copo. Agora ele não está nem cheio. Então, se eu venho aqui e encho-o de água, ele estará, além de cheio, ele estará pleno. Mas essa palavra do grego ainda não traduz. Quando estiver pleno aqui e parar de derramar água, já não poderia usar o termo grego que foi traduzido pleno. A plenitude de Deus que aparece tantas vezes. As 16 vezes que vai aparecer homens e mulheres cheios do Espírito Santo. O termo grego só pode ser usado pleno quando esse copo permanecer contínua e constantemente debaixo de uma torneira aberta, que não cessa de jorrar. Então, ele jamais se esvaziará, por mais que derrame a água dele. Esse é o conceito. Ele é dinâmico. E quando fala dinâmico, daí veio dínamos, que é o termo usado também no grego para falar que a força, que o Espírito Santo é dínamos. Quer dizer, tem a ver com água que vai se movimentando e vai transformando, por exemplo, eletricidade. A água desce, a força da água gera turbina e aquilo vai numa velocidade, e aquela velocidade, essa energia mecânica é transformada em energia elétrica. Então, pleno significa que é cheio e que não para de ser. Gente, por que o anjo então usou o termo ave para Maria? Porque houve um momento, o momento da criação do homem e da mulher, até o momento em que Eva pecou. Nós não sabemos quanto tempo isso demorou, até porque eles estavam no paraíso e o paraíso está fora do tempo. Isso podia ter demorado uma eternidade inteira. Enquanto Eva permaneceu, desde o momento da sua criação, até 1 milésimo de segundo antes dela ter pecado,
ela era cheia de graça. Mas essa graça se esvaziou quando Eva se fechou, sozinha. Se você observar, daria de fazer um paralelo fabuloso entre Eva e Maria. Maria é a primeira, a mãe dos seres vivos. Eva é a primeira, a mãe dos seres vivos. Eva foi criada diretamente por Deus. Maria foi criada com um toque especial de Deus, concebida sem pecado. A exemplo de Eva. Quando Deus criou Maria, ele pensou em Eva. Por isso o anjo falou ave, que é Eva ao contrário. O grande elogio que o anjo fez a Maria foi que ela agiu ao contrário da primeira mulher. Por isso Jesus, no capítulo 2 e no capítulo 19 do evangelista São João, ele vai se dirigir a Maria não pelo nome de minha mãe e nem pelo nome de Maria, o que ele chama Maria? Mulher. E se você observar bem o texto original, ele vem com um M maiúsculo. Porque do mesmo jeito que no capítulo 18 de São João, Jesus é apresentado como o homem, o novo Adão, o Adão ao contrário, o Adão que fez a plenitude de Deus em sua vida, que não se esvaziou de Deus em nenhum momento, embora aquele trecho quenótico, a kenosis, o despojamento de Jesus de Filipenses 2, ele não se apegou à sua condição divina, mas jamais se nivelou à condição do pecado. Quem foi procurar Eva quando ela estava sozinha? Um anjo disfarçado de serpente. Por isso, quando Maria está sozinha, um anjo vai aparecer também para ela. As condições são absolutamente iguais. A diferença é que a solidão de Eva era isolamento. A solidão de Maria era silêncio. A solidão de Eva era fechamento. A solidão de Maria era abertura para a graça. A solidão de Eva era fuga. A solidão de Maria era reserva. Consegue ver a diferença? Por isso ela não se perde em nenhum momento. Então o anjo chega para Maria e diz: você é o contrário de Eva. E o contrário de Eva é ave. Cada vez que nós rezamos Ave Maria, nós estamos proclamando o nome da mãe de todos os viventes, Eva. Por isso, no sábado santo, o dia em que Jesus desceu aos infernos, nós sabemos que sexta-feira santa Jesus morre, e quando ele é sepultado, aonde ele vai? Que nós rezamos no credo, desceu à mansão dos mortos. Então o sábado é o dia que Jesus visitou o inferno. Na oração da manhã, no ofício das leituras, que nós religiosos e padres rezamos, há uma linda oração da igreja, contando como foi o encontro de Jesus com Adão e Eva. As primeiras pessoas que Jesus salvou, que estavam na prisão dos mortos, no inferior, inferno é inferior, as primeiras pessoas salvas por Jesus foram Adão e Eva. É fé da Igreja Católica que Adão e Eva estão no paraíso, estão no céu. Isso é fé. A igreja nunca falou que alguém esteja no inferno, nunca. Mas a igreja afirma pela sua oração que
Adão e Eva está no céu, porque eles foram os primeiros redimidos depois da morte de Jesus. Maria é a primeira redimida pela encarnação de Jesus. Gente, a experiência do batismo no Espírito Santo em nós é absolutamente a mesma. Cada um de nós recebeu o Espírito Santo. E cada um de nós recebeu o Espírito Santo em plenitude. Vários textos, e nós vamos retomar isso nesse acampamento, vários textos nos afirmam que nós recebemos a plenitude do Espírito. E quando eu falo nós, significa cada um, porque Deus nunca olha a multidão, Deus nunca vê multidão, Deus vê cada pessoa. Deus não olha se tem 10, 20, 30, 50 mil pessoas. Deus olha para você. Você é sempre único diante de Deus. Você não é um número a mais. Você é alguém único diante desse Deus. Então cada pessoa recebeu a plenitude do Espírito. Não tenho medo de afirmar que recebeu a plenitude do Espírito do mesmo jeito que Maria recebeu a plenitude do Espírito. Acontece que a grande maioria de nós, e falo isso começando por mim, com muita consciência, a grande maioria de nós fazemos com o Espírito o que Eva fez com a plenitude da graça que havia recebido. Nós nos fechamos, nós nos isolamos, nós nos escondemos, nós nos afastamos, nós perdemos a comunhão com Deus. Portanto, a plenitude do Espírito está em mim. Há alguma força nesse ou no outro mundo, incluindo o céu e o inferno, que possam tirar de você a plenitude do Espírito Santo que você recebeu? Não. Nem nesse, nem no outro mundo. E disse, nem no inferno, o demônio não pode tirar a plenitude do Espírito Santo de você, nem de mim. E nem Deus pode tirar. Porque está em Romanos 11, 29, os dons e a graça de Deus são irrevogáveis. Portanto, não tem volta. Deus tirou a plenitude da graça de Eva? Não. Eva perdeu a plenitude da graça? Não. Mas então o que aconteceu com ela? Ela não fez a parte humana. E isso é dogma da fé católica quando nós recebemos o sacramento do batismo. Quando, por exemplo, o sacerdote põe a vela na mão da criança, do pai, da mãe, do padrinho, da madrinha e diz: recebeste o dom da fé, cuida dele. Não deixe que essa chama se apague. Tome cuidado, ela pode se apagar. Por quê? Porque é dom de Deus, mas é acolhida humana. Senão o ser humano seria um fantoche, e não é. A liberdade absoluta que Deus deu a Eva, que Deus deu a Adão, também deu a Maria. A prova de que Maria estava e continuou estando em comunhão de plenitude com essa graça é que, mesmo sendo plena do Espírito Santo, mesmo tendo tido uma intimidade com o Espírito Santo que nenhum outro ser no mundo, nem Jesus Cristo encarnado teve. A relação que Maria teve com o Espírito Santo, nenhum ser pode ter, nem mesmo Jesus Cristo, porque Jesus Cristo exatamente foi fruto dessa intimidade. O Espírito Santo, ele era tão pleno em Maria, que inclusive a sua carne foi plenificada pelo Espírito. Não havia nenhum espaço no corpo de Maria que não fosse
plenitude do Espírito Santo. É como que se dissesse que Maria não deixou que o Espírito Santo ficasse só na sua alma, só no seu coração, só nas suas ideias, só na sua vontade. Maria permitiu que o Espírito Santo ocupasse cada pedaço do seu ser. A unha de Maria era plena do Espírito Santo. Porque há em Maria uma junção. Há em Maria uma efusão, uma fusão, uma comunhão íntima, a ponto dela ser chamada esposa. E a igreja que deu esse título a Maria, esposa do Espírito. Portanto, esposa significa uma só carne. Maria é como que uma só carne do Espírito. Há teólogos, e aqui no Brasil, por exemplo, alguns deles da linha até da teologia da libertação, que chegaram a afirmar que, do mesmo jeito que em Jesus aconteceu a encarnação do Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, em Maria teria acontecido a encarnação do Espírito. Ora, a igreja nunca afirmou isso. Essa não é uma doutrina de fé, mas é uma analogia maravilhosa para nos mostrar que o ser humano mais parecido com o Espírito Santo, o ser carnal que refletiu o Espírito Santo em plenitude, foi Maria. E no entanto, o que essa senhora está fazendo lá no dia de Pentecostes, junto com a igreja, com os apóstolos? Nós rezamos isso, terceiro mistério glorioso. O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e sobre... Como é que ele podia descer sobre Maria se ele já estava nela? Da mesma forma que ele desceu sobre os apóstolos, já estando neles. E da mesma forma que ele quer descer sobre mim e sobre você, já estando em nós. Exatamente pela dinamicidade do batismo no Espírito Santo. Essa dinamicidade, meus irmãos, é que infelizmente, e nós vamos tentar aprofundar isso ao longo do acampamento, infelizmente, o mundo está conseguindo, o encardido está conseguindo, até mesmo em grupos que se dizem carismáticos, estatizar. Estatizar é parar a ação do Espírito Santo. E há alguns elementos que fazem com que isso aconteça. E eu vou abordar isso especialmente amanhã. Porque se da parte de Deus é sempre 100%, da parte humana tem que ser também 100%. Deus não retirou a plenitude da graça de Eva. Foi Eva que, num determinado momento, se afastou dessa graça. Ela saiu com o copo cheio. Mas se ela saiu com o copo cheio, agora saiu que da fonte dessa água, o copo balança um pouquinho, já derrama e começa a esvaziar, 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 esvaziar. Essa água parada não gera vida. Quem cria truta sabe que truta é um peixe que só se reproduz em água limpa, em água corrente. O Espírito Santo, os frutos dele também só se reproduzem em pessoas que têm a coragem de estar sempre embaixo dessa água viva, dessa água corrente, dessa água limpa. Agora, aqueles que se encontram nessa água parada do comodismo, do individualismo, vão perdendo essa graça. Pelo amor de Deus, fique bem claro, não tem como você perder a plenitude do Espírito que está em você. A Bíblia chega ao absurdo de afirmar que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, que Deus penhorou o Espírito Santo por mim e por você. Olha onde Deus é capaz de ir. Mas nós precisamos agora fazer a nossa parte. E que parte é essa? Que a igreja nos convidou ao longo dessa semana a rezar. Porque Jesus então disse para os apóstolos, os discípulos,
para Maria, com certeza Marta, Maria e Lázaro, com certeza Maria, mãe de Tiago, e Maria Madalena, com certeza absoluta, aqueles que formaram os 120 primeiros cristãos que estavam no dia de Pentecostes. Porque Jesus mandou que eles fossem para o cenáculo, para aprender algumas coisas que eu sinto em dizer, muitos de nós ainda não aprendemos. Interessante, para onde os discípulos, Maria e os primeiros cristãos com os apóstolos se dirigiram logo após a ascensão de Jesus? A ascensão de Jesus, segundo Lucas 24, aconteceu no monte que separava Jerusalém de Betânia. Do mesmo jeito que Jesus saiu de Betânia na quinta-feira santa e foi para Jerusalém, o que Jesus foi fazer em Jerusalém na quinta-feira santa? Celebrar a Páscoa, a última ceia. Quando Jesus mandou que os apóstolos, que a igreja primitiva e Maria voltassem para Jerusalém, para onde é que eles foram? Para o mesmo lugar. Mas como agora eles eram um grupo muito grande, 120 pessoas, na última ceia eram 12, com mais Jesus 13 e alguns serviçais. Na última ceia eles ficaram na salinha superior. Quando eles chegaram no mesmo lugar, e isso é muito importante, meus irmãos, que a gente não vê os pregadores, os escritores explorarem esse aspecto. Quando Jesus mandou que não se afastassem de Jerusalém, eles não foram para um lugar qualquer em Jerusalém. Eles poderiam ter ido, por exemplo, para o Monte Calvário. Eles poderiam ter ido, quem sabe, para Betânia, que estava ali na grande Jerusalém. Eles vão para o lugar aonde estiveram reunidos da última vez com Jesus Cristo vivo, na última ceia. Agora eles não podem ficar na parte superior, é muito pequeno para eles, então eles vão para o porão. O cenáculo, e quem de vocês um dia tiver a graça de ir, ou já foi a Jerusalém, vai subir e perceber, o cenáculo está exatamente embaixo, é o porão da onde foi realizada a última ceia. Vai percebendo os sinais. No domingo, então, Jesus envia os discípulos a pregar, mas diz antes, na primeira leitura, Atos 1, de 1 a 11, não se afastem de Jerusalém. Vocês precisam ser revestidos com a força do alto. E eles vão para Jerusalém. Ali, eles escolhem o sucessor de Judas. A igreja precisa estar com a sua hierarquia completa. Matias é escolhido. E logo em seguida, o que eles ficam fazendo esses dias todos, esses 10 dias, até o dia de Pentecostes? Eles ficam em profunda oração. E a segunda coisa que eles ficam fazendo, eles ficam relendo oralmente, porque não tinha escrito. Aquilo que Jesus fez com os discípulos de Emaús, eles ficaram fazendo no cenáculo. E como é que eu sei isso? Atos 2,42 diz: perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. Não era na doutrina de Jesus. Dos apóstolos significava que cada apóstolo tinha recebido um pedaço, guardado um pedaço dessa doutrina. E que à frente deles, mesmo estando ali, a mais perfeita criatura da terra, Maria Santíssima, que tinha o Espírito Santo em plenitude como nenhum outro ser humano, e nem Jesus se manteve naquela intimidade. Mas é Pedro que vai estar à frente dessa igreja, e por isso é Pedro
que vai assumir a palavra. Se você observou, ao longo dessa semana, como é que chama essa semana que nós estamos terminando? Semana de oração pela unidade dos cristãos. Essa leitura durante essa semana, além do capítulo 21, hoje e amanhã, para aqueles que não vão celebrar a vigília de Pentecostes, na segunda-feira, o finalzinho do capítulo 16, que também é pedagógico. Segunda-feira, capítulo 16, versículo 33 do Evangelho de São João, Jesus dizia: no mundo tereis muitas dificuldades, tribulações, aflições, mas coragem, eu venci. Qual é a palavra que Jesus mandou? Da onde vem essa palavra? De corado? De coral? De coração. Cor, latim, coração. Agem, força. A força que vem do... E que força é essa que veio do coração de Jesus? O que saiu do coração rasgado do Senhor? O que? Sangue. Sangue evoca qual sacramento? Esse é o sangue da nova e eterna aliança. E a água? A água viva é o símbolo do Espírito Santo. No sangue e na água, Eucaristia e Espírito Santo, que brotaram do coração de Jesus, a igreja é chamada a ir lá naquela fonte, inclusive geográfica. Olha a importância do lugar. Por que que os apóstolos, Maria e a primeira igreja correm para o cenáculo? Porque o cenáculo era o porão da onde foi celebrada a Eucaristia. Aliás, cenáculo era todo aquele lugar. A parte superior ficou conhecida como lugar da primeira missa. Tem lá uma capelinha maravilhosa, que, diga-se de passagem, a primeira vez que eu estive lá, eu entrei todo emocionado. Já fazem quase 10 anos. Eu entrei emocionado, porque imagina dizer para um padre, jovem padre, eu tinha 2 ou 3 anos de padre, que eu ia agora entrar na igrejinha aonde Jesus celebrou a primeira missa. Eu me preparei muito espiritualmente para entrar. Quando eu entrei naquela igreja, uma igreja pequenininha, naquela época não tinha nem reformado, agora já fizeram uma reforma há uns 3 anos, ela melhorou um pouquinho. Eu ia celebrar a missa ali, todo emocionado. Quando eu entrei, eu fiquei decepcionado. Porque eu pensei, meu Deus, mas que absurdo, não tem sacrário. Eu olhei, gente, e não via. Porque o fundo dessa capelinha é quase que em tamanho natural uma reprodução da Santa Ceia. Tem um Jesus praticamente de tamanho natural. Imagina o quadro da Santa Ceia, feito em bronze. E eu fiquei olhando para aquele quadro, bonito, lindo. Mas falei, não tem, será que tem uma capelinha do lado? Aí fui na sacristia, não. A luzinha acesa. Aí fui falar com o sacristão falava não sei que língua que era. Aí, por graça de Deus, pouco antes da missa, ele colocou em cima da patena a chave do sacrário. Aí eu mostrei a chave para ele. Aí ele pegou a chave, se ajoelhou, foi e abriu. Sabe onde é o sacrário? O coração de Jesus. Que coisa linda. Bem aonde é o coração de Jesus, a chave se abre e ali dentro fica guardada a Eucaristia. Entende por que Jesus falou coragem?
para se ter essa força do coração dinâmica, quais os dois grandes sinais que saem do coração de Jesus, recapitulando? Sangue, Eucaristia e Espírito Santo. A força que brota do coração de Jesus. Então eles foram correndo para onde? Para o lugar onde eles tinham experimentado aquilo que São João havia contemplado. E que Maria também contemplou, porque ela estava de pé aos pés da cruz. Quando o soldado Longino, São Longuinho, furou o coração de Jesus, e do coração de Jesus, rasgado, saiu sangue e água. Fonte da divina misericórdia. Aquilo que Santa Faustina depois fez uma experiência tão linda e tão profunda. E hoje, primeira sexta-feira do mês do coração de Jesus, nós contemplamos esse Jesus que vai fazer com Pedro o que fez com a igreja inteira. O que é que os apóstolos com Maria, os discípulos e a igreja primitiva foram fazer no cenáculo? O que ficaram fazendo? Eles ficaram celebrando a Eucaristia, e eu acredito que diariamente. Ou você acha que não? Pensa bem, os testemunhos que eles tinham. Esse testemunho de Pedro, que Jesus celebrou a Eucaristia para eles na praia. O testemunho dos discípulos de Emaús. Eles estavam no lugar onde Jesus havia celebrado a última ceia. Eles estavam com a presença de Maria. O que eles ficaram fazendo lá então? Abra sua Bíblia em Atos 2. Nós vamos retomar esse texto ao longo do acampamento. Mas só para a gente entender, é só virar 2 páginas para frente. Para a gente entender que aquilo que São Lucas vai contar, que a igreja primitiva fez depois de Pentecostes, ela estava fazendo antes, durante esta semana de oração pela unidade da igreja, que o Cristo mandou começar. Quem criou essa semana de oração pela unidade foi Jesus. Atos 2:42. Perseveravam eles. Por que começa com essa palavra perseverar? O que significa a palavra perseverar? Significa continuar. Então, continuaram eles firmes na doutrina dos apóstolos. Por isso eu disse, eles ficaram lá partilhando aquilo que Jesus ensinava. Nas reuniões em comum, a grande reunião em comum que fizeram o cenáculo. Na fração do pão. O que é fração do pão? Eucaristia. E nas orações. As 4 coisas que eles ficaram fazendo no cenáculo: doutrina, reunião em comum, partilhando, cada um partilhando aquilo que tinha. O Atos 4:32 vai retomar. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas e possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem, a mesma palavra de João 16:33, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles era grande a graça, nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos que possuíam terras ou casas, vendiam e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um conforme a sua necessidade. O que é que os apóstolos com Maria e a igreja foram fazer no cenáculo? 4 coisas. Aprender a viver em comunidade, primeiro. Segundo, aprofundar a doutrina dos apóstolos. Não é a doutrina de Jesus. E por que não é a doutrina de Jesus e sim a doutrina dos apóstolos? Porque Jesus ressuscitado não é mais alguém que nos ensina uma doutrina. Jesus ressuscitado é Ele a própria doutrina.
Jesus pregou o reino de Deus, os apóstolos pregaram Jesus. Por quê? Porque perceberam, Jesus é o reino, Jesus é a palavra. A doutrina dos apóstolos significa que eles anunciavam e comunicaram o próprio Cristo. A doutrina dos apóstolos é o nome de Jesus, nome sobre o qual cada um de nós unicamente pode ser salvo. Então eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, num aprendizado de vida comunitária, na fração do pão e nas orações. Significa que não ficaram só no sacramento da Eucaristia, mas que fizeram orações. E que orações fizeram? Lucas 11, de 1 a 13. Pedi e recebereis, porque vós que sois maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu não dará o Espírito Santo àqueles que o pediram. Pedir, insistentemente vocês precisam pedir o Espírito Santo. Até quando eu preciso pedir o Espírito Santo? Até quando eu estiver completa e repletamente, plenamente cheio, repleto, transbordante, dando os frutos desse Espírito. Enquanto eu não produzir os frutos desse Espírito, eu não posso parar. Por isso, meus irmãos, que Jesus Cristo monta esse cenário espetacular que nós acabamos de ouvir no Evangelho. Pedro havia cometido o mais terrível pecado da face da terra. O pecado de Pedro foi muito maior do que o pecado de Adão e Eva. O pecado de Pedro foi, teologicamente falando, o absurdo dos absurdos. Porque sendo Pedro o Papa, ao negar Jesus, é como se Pedro tivesse mandado Jesus para o inferno. E Jesus foi. Só que foi para salvar as almas que estavam lá. Imaginem vocês, se esse homem que foi escolhido pelo Senhor para ser o primeiro Papa, se ele não tivesse recebido a cura interior profunda que o Senhor realizou agora no Evangelho de hoje. Imagina se ele poderia tomar a palavra no dia de Pentecostes e falar o que ele falou. Poderia? Alguém ia olhar na hora e dizer, mas escuta, por acaso não é o Senhor que negou ele 3 vezes, não? E mais uma vez ele dizer, eu não. Jesus precisava curá-lo. Mas Jesus é de uma delicadeza. E essa é a esperança para mim e para você também. A delicadeza de Jesus é espetacular. A única coisa que Jesus quer de Pedro, quer do Léo e quer de você, é que a gente chegue pela graça e misericórdia de Deus a amá-lo mais do que a qualquer outro amor que a gente tenha na vida. A única coisa. E foi isso que Jesus rezou? Ontem, versículo 26 do capítulo 17. Ao pedir a plenitude de Deus para mim e para você, ao pedir a plenitude da alegria para nós no capítulo 17, ao pedir que as nossas tristezas se transformassem em alegria, Jesus concluía ontem, versículo 26 do capítulo 17, Pai, ele tinha dito no 21 e no 23, que eles sejam um. Um significa que eles sejam integrados, que eles sejam livres, que eles estejam em mim como eu estou em ti, ó Pai. E no versículo 26, Jesus pede, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu também esteja neles. Que amor é esse? É esse amor que agora Jesus pergunta para Pedro. A igreja precisa na semana da unidade, e eu repito, vou retomar esse tema algumas vezes nesse acampamento, a aprender a viver em comunidade, pois é na comunidade que os frutos do Espírito Santo vêm à tona na sua plenitude. Mas, meus irmãos, ninguém de nós faz comunidade com ninguém, e Pedro não poderia fazer comunidade com a igreja primitiva, se Pedro não tivesse curado o seu coração desse pecado gravíssimo que ele cometera. Ele tinha negado o Senhor 3 vezes. Então o que Jesus faz? Jesus vai atrás de Pedro. E vai atrás de Pedro aonde o tinha encontrado a primeira vez. Lucas capítulo 5, Jesus foi encontrar Pedro lá
frustrado. Pedro estava decepcionado. Pedro estava arrasado. Lucas capítulo 5, diz que Pedro tinha pescado a noite inteira e não tinha conseguido nada. Então Pedro encostou a barca dele na praia e foi fazer o quê? Eu acho espetacular. Ele foi consertar as redes. Gente, que coisa estupenda. Um homem que passa a noite inteira pescando e não conseguiu pescar nenhum peixe. Quando chega de manhã, cansado, vocês imaginam o tanto de dor no braço que esse homem estava, de ter jogado aquela rede a noite inteirinha. E aí chega de manhã cedo, não pescou nada. O que ele faz? Vai consertar a rede. Em algum momento eu quero retomar esse texto porque é impressionante. É algo que nós precisamos aprender a fazer. E eu acho que foi naquela hora que Jesus resolveu chamar Pedro como primeiro papa. Porque Jesus olhou para ele e pensou: um homem rude, grosseiro, que passa a noite inteira pescando e não pesca nada. E que chega de manhã, não joga essa rede no fundo do mar e não manda os colegas para os quintos dos infernos. Esse homem é bom. Porque das duas uma, ou aquela rede se rasgou enquanto eles estavam tentando pescar com as sujeiras que se jogava lá dentro do lago, ou eles não pescaram exatamente porque a rede estava arrebentada e os peixes passavam por dentro dos buracos. Eu ainda estou estudando para descobrir a causa. Mas não vou parar. Porque eu imagino aquela cena, Jesus olha o Pedro dando nó naquela rede, falou: esse cara é bom. Aí, Jesus testou um pouco mais o Pedro. Versículo 4, como tinha aquela multidão, Jesus entrou na barca do Pedro, sem pedir licença. E o Pedro não xingou. Pedro nem sabia bem direito quem ele era. Se a cronologia tivesse certo, Pedro tinha todos os motivos para xingá-lo. Porque cronologicamente no Evangelho de Lucas, o capítulo 4, no finalzinho, é quando Jesus curou a sogra dele. Então Pedro teria muito mais raiva de Jesus ainda. Não? Jesus vê Pedro consertando a rede. Pensou: esse homem é bom. Esse homem tem esperança. Um homem que passa a noite inteira pescando, não pesca nada e conserta a rede, sinal que ele tem esperança. Não é? Olha que coisa linda. Então Jesus entrou na barca, deu uma olhada, Pedro não xingou, ficou dando nó na rede. Talvez Jesus tenha se inspirado ali para depois ficar dando aqueles nó também lá quando foi fazer o chicote. E aí Pedro olhou para Jesus, Jesus falou: vamos para as águas mais profundas? Que é o tema que o Papa nos propõe como meditação desse ano. E o Pedro foi. Gente, se fosse eu, meus consagrados aí sabem o tanto que eu ia xingar. Talvez até eu iria, mas as minhas ventas soprariam fogo, o tanto de raiva que eu teria. Eu não consigo me controlar quando me enervo. Verdade? Pedro era fabuloso. Vixe Maria, sorte que não foi eu. Porque eu ia olhar na cara de Jesus, o tanto que eu ia xingar ele. O senhor sabe por acaso que eu passei a noite inteira trabalhando? Eu estou com a bursite aqui, dor no tanto trabalhar. E o senhor sai não sei da onde. O senhor sabe quanto custa isso aqui, ó? Quanto que o senhor vai pagar? Que manda o que? Vai nadando! O Pedro foi. Aí Jesus pregou, falou. Depois
mandou jogar a rede e o Pedro falou: olha, senhor, nós pescamos a noite toda, se controlando. Mas, por causa da tua palavra, lançarei as redes. E aí foi aquela pesca maravilhosa. Agora Jesus precisava encontrar de novo o Pedro, porque uma outra rede estava arrebentada. O coração de Pedro. Uma rede muito maior do que aquela estava arrebentada. A igreja, a unidade da igreja, na barca de Pedro. Jesus precisava. Por isso ele foi lá. Na mesma praia, no mesmo barco, no mesmo mar. E também percebeu que quando a pessoa tem o coração ferido e machucado, ela arrebenta a unidade. E também não consegue pescar nada. Se o nosso ministério está sendo infrutífero, é porque nós estamos com as redes exteriores ou interiores arrebentadas. E nós precisamos consertá-las. É preciso consertar. E Jesus foi para consertar. Agora Jesus retribui a delicadeza de Pedro. Agora é Jesus que fica na praia. Lá o Pedro estava na praia e Jesus pediu para ele ir para o mar. Agora Jesus fica esperando. E faz uma fogueirinha, assando uns peixinhos. Quando Pedro descobre ao Senhor, que João conta, ele vem nadando, correndo. Estabanado. Jesus não fala nada. Jesus serve, trabalha de cozinheiro para eles. Porque viu Pedro consertando as redes. Talvez o lugar seja o mesmo. O mesmo lugar que Pedro consertou a rede aquela vez. Deve ser ali que Jesus fez a fogueira. Como para dizer, lembra? Lembra que você estava com a rede arrebentada e não pescou nada? Agora você não pescou nada porque você está com o coração arrebentado. Lembra? Lembra que naquela vez você tinha mais 3 companheiros, agora é o dobro, são 6 que estão com você. Eu sou o 7º que cheguei para fazer o completo, porque enquanto não chegar no 7º, não vai ser completo. Serviu, terminou o jantar, chamou Pedro do lado. E para mim, sentaram na mesma pedra que Pedro estava sentado. Ninguém tira isso da minha cabeça. E cada vez que eu vou naquele lugar, os meus olhos se enchem de lágrimas. Eu choro toda vez que eu chego lá no lugar do primado. Todas as vezes. E eu sento naquela pedra porque eu tenho certeza, é a mesma. E lá eu peço a Jesus cada vez também, para Ele consertar as redes rompidas e estragadas do meu coração. Porque quem tem coração ferido e machucado acaba rompendo e estragando as redes dos irmãos, perde a unidade. Então Jesus vem de sobremesa para Pedro. E na sobremesa faz uma pergunta: qual? Simão, filho de Jonas, não chamou ele de Pedro. E por que não chamou ele de Pedro? Porque ele tinha voltado a ser o homem velho. Jesus é muito delicado. Jesus respeita as decisões que nós tomamos. Pedro tinha voltado a ser Simão, pois Jesus vai lá conversar com o Simão, para que o Simão volte a ser Pedro. E aí, sentado naquela pedra, Jesus perguntou para ele: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E o que Pedro respondeu? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. É uma pena que a nossa tradução seja pobre. No grego, essa pergunta está com um verbo e a resposta está com outro verbo. O grego tem 3 verbos para falar amor: ágape, filos e eros. Ágape é o amor mais pleno. Eros é o amor carnal. Filos é o amor humano. Jesus fez a pergunta em ágape. Vamos traduzir só para a gente aprender. Ágape por amor e filos por gostar. Não é uma tradução correta, só para a gente entender. Então, sentado naquela pedra, Jesus falou: Simão, tu me amas? E o Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te gosto. Pedro não falou que amava. Ele não podia mentir, gente.
Ele não podia mentir, apesar de ser pescador. Ele podia mentir para Jesus? Jesus sabia que ele não estava amando-o. Jesus gostou da resposta de Pedro. Segunda vez, Jesus perguntou: Simão, tu me amas? E o Pedro: tu sabes que eu te gosto. Não. Ele não podia mentir. Quantos de nós falam: ah, Senhor, eu te amo, aleluia, glória a Deus, Senhor? E meia hora depois, o que a gente faz? Nega Jesus, inclusive com a empregada doméstica da própria casa. Não precisa nem ser um estranho. Ou não? Terceira vez Jesus pergunta. E por que Jesus perguntou 3 vezes? Porque a rede tinha arrebentado em 3 lugares. Porque Pedro havia negado 3 vezes. Lembra aqui aquilo que Dalila falou para Sansão. No livro de Juízes 16. Você não me ama, porque 3 vezes eu lhe perguntei e você enganou. Seu coração não está perto do meu. Leia lá depois Juízes, capítulo 16. Ela fala exatamente isso. Jesus perguntou a 3ª vez. Jesus olhou para Pedro e perguntou: Simão, filho de Jonas, tu gosta de mim? Não é fabuloso, gente? Jesus abaixa o nível. É espetacular. Jesus chega ao nível que você está, que eu estou. Tá? Se mesmo lá não estiver lá no buraco, se estiver no fundo do inferno, ele foi lá. Jesus abaixa o nível da pergunta. E Pedro diz, agora a resposta de Pedro é diferente. E ele diz: Senhor, vírgula, sabes tudo. Nas 2 primeiras vezes ele não falou tudo. Mas agora, porque Jesus desceu o nível e perguntou: gostas de mim? O Pedro colocou um tudo. E tudo significa tudo. Senhor, sabes tudo. Sabes que eu te gosto. E Jesus diz: é verdade. Você gosta de mim, mas você vai me amar.